Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 7 de julho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se houver escandalizado de mim. Lucas 7, 23. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Allan Kardec, na pergunta 582 de O Livro dos Espíritos. Meta do dia: exercitar a responsabilidade perante o lar e a família, agindo sempre com amor, indulgência e respeito. Sugestão para a prece: prece pelo lar e pelos familiares queridos. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nesse novo dia que inicia em nossas vidas, possamos sempre estar de corações, de mentes abertas, para sempre estar em sintonia contigo. Queremos, Jesus, nesse instante, rogar pelos nossos familiares, por todas aquelas pessoas que nos são queridas, e que o seu amor possa nos envolver a todos. Graças a Deus. Meus amigos, aproveitem para curtir a nossa página, curtir os nossos vídeos, né? Deixar aí o seu joinha para que esses vídeos possam chegar ainda a mais pessoas. Meus amigos, lembrando que hoje, às 6 horas da tarde, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido pelo YouTube de nossa Casa Espírita. Quero ainda lembrar aos amigos que aqueles que desejam fazer o tratamento espiritual, que o tratamento começa toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, venha participar conosco, venha fazer o tratamento espiritual. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110 ou deixe suas mensagens em nossas redes sociais. Meus amigos, mais um lembrete. Você quer desenvolver a sua mediunidade? Você quer conhecer o Espiritismo? Prepare-se. Em agosto, nós vamos iniciar uma nova turma. Na descrição de nosso vídeo, nós iremos deixar um link para você fazer a inscrição, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Levanta-se da ceia, depõe a veste e, tomando um pano de linho, cingiu-se. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Pergunta 315 do livro O Consolador. Pergunta: por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? Resposta: o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos
fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra O Consolador, da editora FEB, pergunta 315. Meus amigos, pergunta simples, com respostas bastante compreensiva que o Emmanuel nos dá. Haja vista que, ao ler o Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos perceber que Jesus se coloca como servo, como aquele que serve. E ele se veste como os escravos vestiam, para poder, naquele momento, se colocar como escravo de todos, por amor à humanidade. Então, ser cristão é estar em serviço. Ser cristão não é ser servido. Ser cristão não é ter as riquezas necessárias. Ser cristão é estar a serviço dos outros, a serviço dos irmãos. Isso é ser cristão. Então, a gente tem que rever nossos conceitos de cristão, de cristianismo. Muitas vezes nós criamos umas ideias equivocadas sobre Jesus que passa longe do que realmente está no Evangelho. Muitas vezes nós nos identificamos mais com os doutores e fariseus da época do Cristo do que de fato com Jesus. Então é importante a gente avaliar isso. A nossa conduta, fazer essa análise, essa autocrítica para perceber a minha conduta está em consonância com o Evangelho, ou a minha conduta ela briga com o Evangelho, não está de acordo com o Evangelho. Então, isso nós temos que pensar, porque é preciso fazer essas alterações na nossa vida, porque hoje parece que uma ideia que está circulando entre nós, né, entre a humanidade terrena, a ideia do egoísmo, do poder, do ter para mim. E aquele que está sofrendo, que está passando por dificuldades, esse não pode ser ajudado. Esse não podemos auxiliar. Ele a ideia que vai circulando é que essa pessoa é um vagabundo. Então, a gente tem que começar a perceber a nossa conduta religiosa, se ela de fato está em conformidade com o Evangelho. Por isso que Jesus ele dá o exemplo aqui. Olha o que João fala. Levanta-se da ceia, depõe a veste e toma um pano. Então ele tira a roupa de mestre e veste uma roupa de servidor, de escravo. Ele se coloca na posição daquela pessoa que na sociedade da época era excluída de todos. Então, a atitude do Cristo revela aqui a sua divindade, o seu amor pela humanidade, por todos nós. Por isso, meus amigos, é muito importante a gente avaliar a nossa prática evangélica. Porque quando a gente prioriza demais um detalhe, principalmente relacionado à vida material, nós estamos desconstruindo o amor nos nossos corações. Só, por exemplo, às vezes agora, nessa época, que na nossa região é época de seca, né? A poeira é muito
muito fina, né? Passa um veículo, mesmo que seja uma moto, por exemplo, faz poeira. Então, às vezes, nós estamos indo para o mesmo lugar, para a igreja, por exemplo, ou para a casa espírita, e aí tem uns amigos, uns irmãos da igreja que estão indo a pé, porque não tem veículo. Mas eu passo em alta velocidade por eles, deixando-os na poeira. Será que isso é ser cristão? E estamos indo. Aí vamos lá para a igreja, e participamos de todo o processo daquela igreja, de todo o rito, e aí voltamos para nossa casa, como se nada tivesse acontecido, mas a gente não teve a decência de diminuir a velocidade perto das pessoas, passando em alta velocidade. Na época da chuvarada, tem lama, às vezes a gente passa jogando lama nas pessoas. Então, isso é afrontar o evangelho, afrontar, né? Então, a gente tem que começar a perceber. Hoje nós nos comovemos muito mais por ver um cachorrinho abandonado, um gatinho abandonado lá. Claro que não estou aqui desmerecendo a caridade relacionada aos animais. Mas quando a gente vê uma pessoa caída na calçada, a gente nem aproxima. A gente nem chega lá para perguntar o que está acontecendo. Parece que nós ficamos neutralizados diante dessas cenas. Não nos comove ver um semelhante nosso ali, caído. Pode estar relacionado ao uso de drogas, ao uso de bebida alcoólica, de diversas situações? Pode, mas é um semelhante nosso. E a gente deixa para lá. Então, a gente tem que voltar a desenvolver a compaixão em nosso ser. E a compaixão, ela avança para a prática do amor, para a prática da caridade. Então, meus amigos, que essa reflexão que o Emmanuel traz para nós hoje possa nos sensibilizar da importância da prática da caridade, da importância da prática do amor, da importância de sermos cristãos fora da igreja também, sermos cristãos fora da casa espírita também, porque às vezes é fácil ser cristão ali, entre aqueles dos mesmos, que são parecidos conosco. Mas quando a gente se depara diante de outras situações, a gente nega Jesus. Então vamos fazer nossa prece. Bondoso Jesus, ao perceber o nascimento do sol, levando a luminosidade a todos os lares, possam adentrar fundo em nosso ser, em nossa casa, iluminando e irradiando todos os ambientes, expulsando-os as formas mentais, destruindo-as, retirando tudo aquilo que prejudica, que destrói a nossa harmonia. Que o seu amor, Jesus, possa estar em todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.